O clã Kazekage sempre foi um sinônimo de liderança em Sunagakure, também conhecida como Vila da Areia. Embora o sobrenome da família seja desconhecido, Kazekage é a alcunha oficial, pois eles são os líderes da vila há gerações. Portadores da Kekkei de liberação de magnetismo e habilidosos nas principais técnicas da vila, que seriam jutsus estilo vento e a arte das marionetes, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história do clã Kazekage. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Sunagakure foi fundada após a Era dos Reinos Combatentes, por Heto, o primeiro Kazekage, que era um ninja muito poderoso e foi capaz de juntar várias famílias que povoavam a região do deserto, formando assim a Vila da Areia. O local onde a aldeia foi construída era onde, originalmente, o sábio dos seis caminhos havia mandado a besta de uma cauda Shukaku para viver em um templo protegido. Entretanto, durante a era do sistema organizacional Shinobi, os discípulos do templo capturaram a besta e selaram em um de seus recém-nascidos, tornando assim não só a primeira vila Shinobi a ter posse de uma das bestas com cauda, como também a primeira a ter um Jinchuriki. Ainda no anime, é apontado que a Vila da Areia foi a última das vilas principais a se estabelecer como parte dos 5 grandes países Shinobis, pois como eles já tinham o controle sobre Shukaku, o primeiro Kazekage queria obter dinheiro e terras em troca de selar a paz. Muitos ficaram indignados com isso a ponto de ameaçarem uma guerra contra Sunagakure. Logo após a morte prematura do primeiro Kazekage, Shamon assumiu o posto de segundo Kazekage. Em seu reinado, seus esforços foram para fortalecer o poder militar da vila. Então, a vila se tornou destaque em técnicas com marionetes. E tentando dar vida a essas marionetes, eles descobriram uma técnica proibida, conhecida como reencarnação da própria vida, onde basicamente você pode trocar uma vida por outra. E foi dessa forma que a vovó Shiryu trouxe Gaara de volta à vida. Me diz, o senhor está bem? Todo mundo veio correndo para ajudar você. Mais tarde, o segundo Kazekage também teria uma morte precoce nas mãos de assassinos. Inclusive, do primeiro até o quarto Kazekage aconteceram essas estranhas mortes. Seu sucessor também era muito poderoso. O terceiro Kazekage, depois de estudar o Jinchuriki de Shukaku da época, junto com a sua Kekkei de liberação de magnetismo, desenvolveu o controle da Areia de Ferro, tendo a fama na época de ser o Kazekage mais forte da história, tão forte que vários ninjas no futuro quiseram utilizar de suas habilidades. Como vocês viram, Orochimaru fez um Edo Tensei do terceiro Kazekage, mas a morte dele também foi bem marcante, pois um jovem marionetista da areia, com apenas 15 anos de idade, foi capaz de sequestrar e transformar um dos Kazekages mais fortes em sua própria marionete. Esse garoto era ninguém mais ninguém menos do que Sasori da Areia Vermelha. O quarto Kazekage, Hasa, também herdou a Kekkei de liberação de magnetismo, mas em vez de areia de ferro, Hasa manipulava, digamos que, areia de ouro. Ele é conhecido junto ao Danzo como um dos personagens mais odiados de todo o anime, e vocês vão entender o porquê. Logo no início de seu mandato, a Vila da Areia estava passando por uma série de crises financeiras. Então, o plano do Kazekage foi aumentar o poder militar da vila, e para conseguir isso,
Hasa ordenou a vovó Shio a selar o uma cauda Shukaku em seu filho mais novo Gaara enquanto ele ainda estava na barriga de sua mãe, para que no futuro ele se tornasse uma poderosa arma da vila. Então, com o crescimento de Gaara e a manifestação de suas habilidades, o quarto Kazekage percebeu que não havia tomado uma boa atitude, pois Gaara estava tendo muitas dificuldades em controlar Shukaku e por isso as pessoas da vila estavam se ferindo. Então Hasa simplesmente ordenou diversos atentados contra Gaara, na intenção de acabar com a vida do seu próprio filho Jinchuriki. Hasa sempre se mostrou muito ganancioso, e depois de diversas tentativas fracassadas de eliminar Gaara, ele resolveu escrever os seus filhos no exame Chunin, como um plano, junto ao Sennin lendário Orochimaru, de invadir Konoha e liberar o Shukaku lá dentro. Só que o Kazekage não esperava que Orochimaru fosse traí-lo, então o Sennin lendário armou uma emboscada e matou o quarto Kazekage, dando andamento no plano de invadir Konoha sozinho, dessa vez se passando como Kazekage. Hasa voltaria ao campo de batalha na Quarta Guerra Ninja em forma de Edo Tensei. Ainda mostrando ser um homem de mau coração, o quarto Kazekage luta contra Gaara, o quinto Kazekage, onde podemos ver que o chakra da mãe do Gaara estava fundido com a sua areia para lhe proteger, e também podemos ver as habilidades em manipulação de ouro de Hasa. Agora, os temidos Irmãos da Areia. Começando com o irmão mais velho, Kankuro. Kankuro é um talentoso marionetista. Ele nunca teve muito destaque entre os Irmãos da Areia, mas com o passar do tempo, se mostrou ser um ótimo ninja tático e de longo alcance, assim como o segundo Kazekage. Uma curiosidade sobre Kankuro é que a cada arco de Naruto, ele aparece com uma pintura facial em um formato diferente. Além disso ser uma referência japonesa antiga, teorias apontam que ele usa essas pinturas para disfarçar a grande semelhança que ele tem com seu pai, o cruel Hasa. E também, hoje, Kankuro é um mestre na arte do marionetismo e ele usa a marionete de ninguém mais, ninguém menos do que Sasori. Temari. Uma das personagens mais carismáticas do anime, eu me arrisco a dizer que durante a prova Chunin do clássico, ela era a Konoichi mais forte da competição. Inclusive, deixa aí nos comentários, quem era a melhor Chunin na sua opinião? Bom, Temari sempre se mostrou altamente qualificada e capaz. Ela usa um gigante leque de ferro em conjunto com a sua natureza de chakra para criar grandes correntes de vento. Sendo especializada em combate a longa distância, ela é a guarda-costas do Kazekage e em sua geração foi reivindicada como a melhor usuária de liberação de vento. Algum tempo após o fim da guerra, Temari se muda para Konoha e se casa com Shikamaru. O casal teve um filho, que faz parte dessa nova geração, Shikadai Nara. Quinto Kazekage, Gaara. Como muitos de vocês já sabem, por ser um Jinchuriki, Gaara teve uma infância triste e solitária, então ele acabou crescendo com um grande ódio em seu coração.
No fim do exame Chunin, após a morte de seu pai e a invasão de Konoha ser controlada, Gaara acabou perdendo a sua luta final contra Naruto e ficou bastante intrigado com a devoção eterna de Naruto aos seus companheiros, fazendo Gaara perceber que a força do Uzumaki vem do desejo de proteger as pessoas próximas a ele. Então, depois de fugirem do local, Gaara abertamente se desculpou com seus irmãos Kankuro e Temari, e graças à influência de Naruto, a derrota provou ser um ponto que iria mudar a vida de Gaara para sempre. E pouco tempo depois, já no posto de Kazekage, Gaara voltaria a lutar ao lado de seus amigos de Konoha na missão de resgatar o Sasuke, junto ao Rock Lee, contra Kimimaro. Tsunami de areia! Gaara sempre teve muito destaque no anime, causando diversas mudanças positivas para a Vila da Areia. Em Naruto Shippuden, quando a Akatsuki inicia seu plano de capturar as Bijus, Deidara foi o encarregado de capturar Shukaku, rendendo uma ótima luta onde Gaara teve que proteger os habitantes da vila e lutar contra Deidara ao mesmo tempo. Todos nós vamos apoiar o mestre Kazekage! É tarde demais. O que é aquilo? É a areia do mestre Kazekage? Eu não esperava nada menos do Kazekage. O Jinchuriki morre se tiver a sua biju extraída, e com Gaara não foi diferente, pois depois de perder a sua batalha contra Deidara, Gaara acabou morrendo. Só que após ser resgatado já sem vida, a vovó Shio, que era uma Kunoichi muito experiente em ninjutsu médico e na arte das marionetes, usou a técnica proibida, a reencarnação da própria vida, e acabou trocando a sua vida pela vida do Kazekage. Gaara é um dos personagens mais populares do anime e um dos que teve mais mudanças em sua personalidade. Se você ver como ele era no clássico e comparar como ele é hoje em dia, as mudanças são surpreendentes, e dá até para fazer um vídeo só sobre ele. Mas resumindo, outro ponto alto na vida de Gaara que se destaca foi durante a Quarta Grande Guerra Ninja, pois o Kazekage foi o comandante da 4ª Divisão de Ninjas, sendo fundamental em diversas ocasiões durante a guerra. Hoje, na nova geração de Boruto, Gaara tem um filho, o jovem Shinki. Assim como as 3 últimas gerações de Kazekage, ele possui a Kekkei Genkai de liberação de magnetismo e foi integrado à família Kazekage logo após Gaara resgatar e adotar o garoto como seu filho. Shinki já aparenta ser um ninja muito inteligente e habilidoso, e durante o exame Chunin de Boruto, ele demonstrou seu grande poder. Devido a Temari ter se casado com Shikamaru e ser mãe do Shikadai, os ninjas preguiçosos do clã Nara também são da família Kazekage. E uma curiosidade à parte é, muito provavelmente, o próximo Kazekage será o Shinki, pois ele possui a Kekkei Genkai de liberação de magnetismo, assim como os Kages anteriores, e está sendo treinado por Gaara.
Mas se a Vila da Areia usar o critério de linhagem sanguínea, hoje Shikadai poderia ser um Kazekage, já que ele é o único filho legítimo da nova geração do clã. Mas como eu disse, isso é muito improvável e tenho quase certeza que o próximo Kazekage será o Shinki. E como menção honrosa, mais alguns membros do clã, que são Kurara. Ela é a mãe dos Irmãos da Areia e acabou morrendo no parto do Gaara. Outra curiosidade é que até hoje nós nunca pudemos ver o Gaara manipulando areia de ferro, conforme a sua Kekkei de magnetismo, mas alguns acreditam que ele esteja guardando essa técnica para um momento especial. Siga a nossa página no Insta, pois tem muita coisa interessante, assim como essas que vocês estão vendo. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e, principalmente, clicar em uma dessas sugestões que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Até a próxima e fui!